Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, esta primeira carta, tem 6 capítulos e 113 versículos. Então, ouça o capítulo 1, que é a leitura do dia 12 de dezembro. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus como Salvador, e no Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. : Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha este versículo, eu gosto de observar a grandeza dos versículos, o valor, a expressão do apóstolo Paulo. Como que ele diz aqui? Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu tenho falado muito nesta gravação, tenho alertado muito você que está ouvindo a palavra de Deus para ter muito cuidado com o que você está ouvindo nas igrejas, nas pregações, nos estudos bíblicos, nos cursos de teologia, nos seminários, e vou sempre dizer, não sou contra ninguém estudar, não sou contra você ler quantos livros você tiver disposição para ler, mas o livro que nós temos que viver, pregar, ensinar e ministrar a palavra é a Bíblia Sagrada. Quando nós fugimos da Bíblia, nós entramos aqui por esse caminho, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Guarde bem este versículo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, : que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Parricidas são os que matam os pais, matricidas são os que matam as mães. Para os fornicadores. Fornicadores são aqueles que mantêm relação sexual fora do casamento, antes do casamento. Para os fornicadores, para os sodomitas. Sodomitas são aqueles que têm a prática do sexo anal. Procura isso no dicionário que você encontra. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então ele está dizendo aqui que, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam.
Então, ele está falando aqui sobre o que a lei diz e o que o homem faz. Seguindo, o versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. O apóstolo Paulo está sempre dizendo da pessoa que ele foi antes dele se converter. Ele não nega, ele não esconde, ele é transparente. Ele diz mesmo que ele foi opressor, ele foi perseguidor. Mas depois de convertido, o apóstolo Paulo passou a pregar o evangelho de Cristo com transparência. Seguindo, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Isto são palavras do apóstolo Paulo. Devemos fazer orações por todos os homens. Capítulo 2. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não existe outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Então nós não podemos pedir a nenhum, entre aspas, santo que interceda por nós a Deus, porque somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vou repetir o versículo 5 do capítulo 2, da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, se alguém ouvir esta palavra e ainda pensa que algum santo, entre aspas, pode interceder pela sua vida a Deus, está enganado ou enganada. Eles não podem interceder. Quem já morreu não escuta, não vê, não ouve, não tem este poder de interceder a Deus por ninguém. Como nós também não podemos interceder por aqueles que já morreram. Estão aguardando o juízo final de Deus. Continuando. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios,
na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, é outro versículo que eu acho muito importante aqui, quando diz que, versículo 14 do capítulo 2, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, mas como Adão era o responsável, Deus o chamou Adão, Adão, e Adão estava escondido atrás das árvores. Ninguém se esconde de Deus. Qualquer lugar que Adão tivesse escondido, Deus estava vendo onde Adão e Eva estavam. Mas eles tentaram se esconder de Deus. Não tenhamos esta ilusão. Nada que eu e você fazemos está escondido diante de Deus. Tudo está patente ao olhar de Deus. Comentário meu. Os deveres dos bispos e dos diáconos, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel, 2 pontos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, o pai, o sacerdote da casa, ele precisa ter autoridade sobre os filhos e os filhos serem sujeitos aos pais, desde que os pais tenham essas qualidades aqui em cima: irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, apto para ensinar, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Aí vem, vírgula, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Neófito quer dizer recém-batizado, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha só, o apóstolo Paulo está alertando aqui. O diabo existe, ele não está brincando não, ele está jogando laço. E nós temos que vigiar 24 horas para não cairmos no laço do diabo. Comentário meu. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância,
guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo número 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, doutrinas de demônios. Então, veja a necessidade que temos de estudar a palavra de Deus. Estou sempre insistindo neste assunto. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ânimo de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 12 de dezembro. Você ouviu
a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, os capítulos 1, 2, 3 e 4. Na próxima gravação, você estará ouvindo a continuação desta primeira epístola. E eu estarei fazendo alguns comentários dessa primeira epístola, uma vez que na próxima gravação serão somente 2 capítulos. Então, eu vou aproveitar o tempinho que vai me sobrar para eu comentar alguma coisa a respeito desta primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu agradeço sempre você por estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini e espero que você continue ouvindo, mesmo que seu tempo seja resumido, que seja difícil, mas reserve 20, 30 minutos e diz: esse tempinho agora é para eu ouvir a palavra de Deus. E quando você estiver ouvindo a leitura, sempre procure, na medida que der, se for possível, reler também, porque a gente lendo entende melhor. Eu tenho feito essa gravação, eu tenho dito que eu estou até correndo um pouco, mas é uma tabela de 1 ano. Eu estou fazendo 365 gravações. Estou sempre lembrando que em meu site de estudos bíblicos você encontra 4 planos da leitura da Bíblia, neuzabaldini.com. Eu tenho muito desejo em divulgar a palavra de Deus. A fé que eu tenho em Jesus Cristo, a confiança que eu tenho, é que esta palavra seja como... Eu uso caroço de manga, porque eu morei em fazenda, em sítio, na roça, e vi muita plantação de frutas e manga. Minha mãe plantava um caroço de manga, com o passar do tempo aquele pé de manga já estava dando centenas de mangas. Então, um caroço. Então, a minha fé, a minha esperança, a minha confiança em Deus, que este trabalho esteja sendo de crescimento e conhecimento da palavra para todos que estão ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Seja uma pessoa estudiosa da palavra de Deus. Não se deixe enganar por falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas. Observe quem está te ensinando a palavra. Observe quem está ministrando a palavra para você, seja quem for. Pode ser um analfabeto, pode ser um doutor da palavra, se está pregando o que está na Bíblia Sagrada. O que estiver fora da Bíblia, você põe num saco furado. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Então, daí eu comecei a descobrir muitas coisas que falavam, eu ia procurar na Bíblia e não encontrava. Então, graças a Deus que temos pessoas sérias, pregadores, homens e mulheres de Deus, que estão firmes e fiéis em pregar a verdade, falar a verdade, viver a verdade e não pregar para agradar o ego de ninguém. Tem muitos pregadores aí que eles já são chamados especialmente para determinados lugares porque, como eu digo, tem aqueles que são especialistas em massagear o ego de alguém e alguém que é especialista em convidar esses. Então, se encontram, dá certo. Mas você que está ouvindo essa palavra, não seja essa pessoa. Seja um Jeremias, seja um Isaías, um Ezequiel, um Daniel. Se é mulher, seja uma Débora, que foi uma mulher corajosa, guerreira, uma juíza na Bíblia. Seja você uma ministradora da palavra de Deus, uma mensageira, uma profetisa, uma mulher de oração, de palavra. Não quer dizer com isso que sejamos doutores. Não, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Este é o maior curso que um pregador
precisa de fazer? Conhecer as Escrituras Sagradas. Falar o que está na Bíblia, pregar o que está na Bíblia, viver o que está na Bíblia. Ah, mas eu não estou entendendo isso aqui. Eu também, muita coisa eu não entendo. O que eu não entendo eu não posso inventar. E você também. O que você não entender, se o Espírito Santo não revelar, outra coisa. A Bíblia não tem duas verdades. Eu não posso falar de um texto que é daquela maneira e outra pessoa falar de outro, se a Bíblia não tem duas verdades. Então, está escrito aqui que o apóstolo Paulo alertou a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Que Deus nos livre disso, que nós tenhamos a luz e a inspiração de Deus, que o Espírito Santo nos ensine a viver, a pregar a verdade. Um grande abraço. Você deve estar ouvindo aqui um barulhão de um avião que está passando aqui na minha janela. Eu não tenho um estúdio, então tem que de vez em quando entrar um barulhozinho de motor de carro, de avião, mas que isso não seja motivo para impedir você ouvir a leitura da Bíblia. Um grande abraço e eu estou gravando, hoje são 6 de dezembro de 2020, estou correndo para terminar esta gravação o mais rápido possível. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini.